Estamos numa série de 3 vídeos, esse é o último. Se você não viu, veja os outros 2, porque nós estamos falando sobre céus abertos. 5 coisas que atraem os céus de bênção sobre a nossa vida. E antes eu quero te dizer, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe. De alguma maneira esteja contribuindo com este canal que tem por objetivo abençoar vidas. Estamos lendo em Lucas capítulo 3, a partir do versículo de número 21, onde tem ali um momento em que Jesus é batizado. E eu quero ler com você o versículo 21 que diz: E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Bom, nós já falamos aqui sobre o princípio da obediência. Jesus estava batizando ali no Rio Jordão para obedecer um princípio. Nós falamos do princípio da oração. Jesus, aqui no texto, fala que ele orou e era a prática constante de Jesus orar. A oração era um princípio que Jesus aplicava na vida dele constantemente. E nós falamos também o poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo se revelou ali, mas era o poder dele presente, constante na vida de Jesus. Lembramos que esse poder está liberado para nós. Hoje, nós vamos falar aqui o versículo 22, parte B, que diz: Ouviu-se uma voz do céu. Também o versículo 22, a parte C, diz: Tu és o meu filho. Nós vamos falar sobre 2 princípios. Primeiro, o princípio da palavra de Deus. Olha, Deus se revelou, a palavra dele foi manifesta ali. Mas muito mais do que isso, Jesus estava batizando para viver uma palavra, algo que havia sido profetizado, algo que havia sido dito pelos profetas, algo que havia sido estabelecido pelo próprio Deus. Ele estava aplicando a palavra de Deus na sua vida. Quando nós temos o princípio da palavra de Deus na nossa vida, nós estamos, de alguma maneira, atraindo as bênçãos. Nós estamos atraindo os céus abertos sobre nós. Então todas as nossas petições chegarão diante do trono do Pai e Ele certamente vai nos abençoar. E a palavra de Deus se manifestou ali naquele lugar, porque Jesus vivia pelo princípio da palavra. Nós temos aqui a parte C que diz: Tu és o meu filho. Bom, aqui é algo muito interessante. Jesus era um filho com princípios de filho. Um filho em que o pai sentia prazer em dizer: Este é o meu filho. Às vezes nós vivemos instantes na nossa vida em que nós nos deparamos com os valores da família, os valores do relacionamento familiar indo de água abaixo, se perdendo. Nós, às vezes, encontramos filhos que não querem dizer que certas pessoas são seus pais. E nós encontramos pais que às vezes não querem reconhecer que certas pessoas são seus filhos. Porque os valores dessas pessoas se perderam. Essas pessoas se desvirtuaram do princípio de ser filho e do princípio de ser pai. Quando nós encontramos pais e filhos compromissados no papel de pai e no papel de filho, pai exercendo o papel de pai, filho exercendo o papel de filho, quando encontramos esse comprometimento de ambas as partes, nós vemos a família feliz e nós vemos com esse princípio de obediência, de comprometimento, de entendimento do que é ser pai e o que é ser filho, cada um cumprindo o seu papel, nós vemos a manifestação da graça de Deus. E aqui nós encontramos o próprio Deus reconhecendo o compromisso de Jesus como filho. Um filho que se entregou, um filho que se doou para viver a vontade do Pai. O Pai queria que ele viesse, morresse, sofresse, padecesse aqui para resgatar a humanidade. E ele em momento algum relutou. Às vezes nós encontramos filhos que relutam em arrumar a cama, lavar um banheiro, ir no supermercado, obedecer um horário, uma regra para chegar em casa. E os pais se decepcionam, se frustram. O próprio Deus aqui se orgulha em dizer: Este é o meu filho. Sabe por quê? Porque há compromisso.
há um princípio aplicado do próprio Jesus na sua vida de obediência, submissão, de entendimento de que ele tem um compromisso com seu Pai. Quando nós temos o princípio de compromisso com Deus, nós nos comprometemos com Ele, somos comprometidos, Ele nos reconhece como filhos. Como todo pai tem orgulho em apresentar um filho comprometido, um filho obediente, Deus tem orgulho em dizer, aqui está o meu filho, aqui está a minha filha. E Ele nos abençoa, o céu se abre. Então eu quero, para fechar essa série, eu quero dizer, olha, seja uma pessoa aplicada na obediência, seja uma pessoa aplicada na oração, uma pessoa que busca o poder do Espírito Santo, uma pessoa que vive pela palavra de Deus e uma pessoa comprometida com Deus. Vive uma vida de fidelidade a Ele. Certamente, os céus se abrirão sobre a sua vida e você será ricamente abençoado em todas as áreas e em todas as direções. Que Deus esteja sempre contigo e que os princípios venham atrair céus abertos e bênçãos infinitas na sua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe.